Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo ao vivo, né? É a terceira semana que a gente está falando um pouquinho sobre obesidade, falando nesse momento tão complicado em que as pessoas estão dentro de casa, mas a gente quer trazer informação, leveza e te ajudar nesse momento tão importante, né? Em que o mundo inteiro está vivendo. Então, nosso bate-papo aqui é para falar sobre obesidade, te ajudar com informação e também para você saber administrar nesse momento em que as pessoas estão ficando mais em casa. Eu sou o Tom Bueno, sou jornalista e eu vou mediar esse nosso bate-papo e você também é o nosso convidado. Você participa desse bate-papo, então você pode mandar suas perguntas e participar. Hoje essa transmissão está sendo feita via Facebook e para me ajudar nesse bate-papo, claro que eu não vou conversar sozinho, eu tenho aqui 3 figuras importantes e eu começo chamando a doutora Juliana Saldanha, que é nutricionista. Seja bem-vindo, Juliana. Obrigada, boa noite a todos. Vamos fazer um bate-papo aqui bem legal e interativo. Obrigada pelo convite. Isso aí, a gente vai falar sobre a obesidade, sobre a alimentação, que é importante, né? Como cuidar da alimentação. E quem também é o nosso convidado é o doutor João Salles, que vai falar também e dar dicas importantes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Tom. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Juliana. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí para tentar amenizar um pouco o problema da obesidade com quem está em quarentena dentro de casa. Isso aí, tem muitas dúvidas, você pode mandar sua pergunta, você que está assistindo essa live, a gente vai esclarecer, a gente já tem algumas perguntas aqui, e a gente tem que lembrar que a gente está passando por um momento bastante delicado em que 2 pandemias se encontram, né? A pandemia da obesidade, que é uma doença que precisa ser tratada e cuidada, e a gente tem a pandemia do novo coronavírus, que também a gente está vivendo um momento diferente para todo mundo. E quem está me ajudando também nesse bate-papo, ele, o ator, humorista, Leandro Hassum, meu amigo, bem-vindo novamente. As pessoas não me aguentam mais, amor, mas eles me chamam. Oi, Tom, tudo bem, querido? Estou eu de novo aqui. A minha mulher está dizendo, as pessoas ainda te aguentam. Pois é, me chamam, não sei o que é que eu tenho a ver com esse assunto. Prazer, cara, prazer, doutor, prazer, doutora, um prazer, Tom, mais uma vez. Olá para todo mundo que está assistindo a gente, um prazer falar sobre esse assunto também, né? Num momento tão duro, num momento tão delicado, mas que a gente possa tratar assim, começando sempre com uma risada, para que a gente possa aliviar um pouco a nossa dor. Isso mesmo. E, vocês já perceberam que, na verdade, isso aqui é um bate-papo, gente. Nada de coisa engessada, nada de assuntos técnicos demais. A gente quer falar para você entender, para todos entenderem sobre esse assunto. Por exemplo, o doutor João vai falar sobre horóscopo e a gente está mudando umas coisas, entendeu? Eu sou de Gêmeos, né? Como eu estou no meu mês. Mas, eu quero agradecer, então, vou fazer o seguinte, para a gente começar, eu vou compartilhar aqui uma página para o pessoal ver. Hoje a gente está transmitindo via Facebook, facebook.com/saúde não se pesa, né? Esse é uma parceria do projeto Saúde Não Se Pesa, da Novo Nordisk e da Abeso. Eu quero agradecer, então, a Novo Nordisk por esse convite, por esse espaço. A Novo Nordisk, que é uma empresa de saúde com o objetivo de promover mudanças para vencer o diabetes e outras doenças crônicas graves, como hemofilia e a obesidade, entre outros. Esse webinar foi produzido para esclarecer informações e dúvidas sobre a obesidade e sua relação com a pandemia do coronavírus. Falaremos sobre a obesidade. Também, por exemplo, que agora é um termo novo. E sobre o que é o webinar também, que é uma coisa nova que está surgindo no mundo. O webinar, na verdade, é um bate-papo ao vivo que a gente transmite e é isso que a gente está... Não, que eu estou me sentindo muito chique. Eu estou falando para a família que eu faço webinar agora, cara. É um novo termo, chique. Aqui, gente, nós vamos falar sobre a obesidade como uma doença crônica em relação com a Covid-19, como se proteger, as particularidades do coronavírus em pessoas com obesidade. Iremos tirar as principais dúvidas de vocês sobre esse assunto. Informações sobre medicamentos e outros produtos da Novo Nordisk não serão abordados ou respondidos nesse vídeo.
para essas dúvidas, por favor, entre em contato com o nosso saque. novonordisk.com.br/fale-conosco, saque.br@novonordisk.com, ou pelo telefone 0800 14 44 88. E se você quiser acompanhar o projeto, né, a campanha Saúde Não Se Pesa, você pode também seguir pelo Facebook ou pelo Instagram. O endereço está aparecendo aí na sua tela, e a gente vai começar o nosso bate-papo aqui, já fazendo uma pergunta, começando com ela, com a doutora Juliana, aí, nutricionista. Doutora, vamos lá. Juliana, um grande mito do tratamento da obesidade é que as pessoas precisam fechar a boca para emagrecer. E aí, mito ou verdade? O que de fato é necessário para conseguir vencer a obesidade e tratar a obesidade? É mito, né, Tom? Seria muito fácil se fosse só isso, só fechar a boca. Eu acho que a gente não teria uma epidemia de obesidade, a gente não teria um problema tão grande de obesidade com tantos pacientes obesos. Não é só fechar a boca, é muito mais do que restringir a alimentação, é saber como restringir a alimentação, pelo que substituir, como se alimentar melhor. Então, na verdade, é muito mais introduzir do que restringir, é introduzir novos hábitos alimentares mais saudáveis. Isso requer um processo de reeducação alimentar, requer acompanhamento profissional. Então, assim, tem que ter todo um suporte realmente para que o paciente consiga sair de fato da obesidade e se manter fora dela, né? Permanecer fora dela. Não é só, vou fechar a boca. Fechar a boca só leva a dietas radicais da moda, que normalmente não se sustentam por muito tempo, não trazem resultado, e quando trazem, eles não são duradouros. Então, nunca vale a pena. E aproveitando o gancho da dieta, muita gente está aproveitando esse período que está em casa para iniciar uma dieta. Aí eu pergunto para o doutor João, né? Isso não tem um impacto direto na imunidade? Como os médicos enxergam, né, uma atitude de uma dieta radical para quem quer perder peso ou para quem quer controlar a obesidade e por conta própria decide fazer uma dieta mais radical, digamos assim? Bom, toda mudança rápida, tanto para mais quanto para menos, é ruim para a obesidade e principalmente para a imunidade da pessoa, tá? A gente tem que lembrar que o tecido adiposo tem um monte de células de defesa dentro dele. Quando você aumenta muito rápido o tecido adiposo, essas células de defesa também ficam mais assanhadas, elas também começam a se proliferar de maneira desordenada, e isso piora a imunidade. E a perda de peso radical também piora a imunidade. Então, o momento agora, mantenha o peso, se puder perder entre 5% até 5% do seu peso, é uma boa, porque já vai reeducando a alimentação, né? Como a Ju disse, a ideia de fazer dietas radicais ou de só fechar a boca está errado. É reeducação. É transformar o seu mundo num mundo menos obesogênico, né? E, Leandro, como que você está lidando com isso, né? Você está conseguindo manter o seu peso, mantendo a alimentação? Explica um pouquinho da sua experiência em relação à alimentação nesse período que a gente está vivendo. Eu acho que tanto o doutor quanto a Ju também falaram coisas que é mais ou menos um mantra que eu tento trazer para dentro da minha casa, e há 5 anos já que eu sou operado, indo para o 6º ano agora, é uma rotina que eu tento manter. Não vou dizer que é fácil, mas o que a Juliana falou eu acho fundamental. Não existe milagre, dieta milagrosa, é isso assim, não é muito, até eu citando colegas, não vou dizer nomes, mas assim, tá chegando o carnaval, tá chegando o verão, aí a pessoa faz aquela dieta maluca para poder ficar com biquíni, aquele corpão para poder ir para a praia. Aí acabou o verão, a pessoa de repente já entra no bombom de novo, parte para o milkshake e tudo mais, quando na verdade, e acho que o doutor também vai concordar comigo nisso, doutor João, a gente tem que ter uma consciência de que eu sempre trato como doença a obesidade mesmo, e né, uma doença crônica, e que todo o processo é como fossem os medicamentos que um diabético tem que tomar. Então, assim, a minha alimentação ela tem que ser regrada por conta da minha doença. O meu exercício físico tem que ser regrado por conta da minha doença. Tudo faz parte de um remédio, é uma conjunção de coisas. Logicamente que a gente está vivendo um momento hoje, né, Tom, que assim, a gente está em casa, temos todos ansiosos, isso não é uma exclusividade minha, eu costumo falar isso para muitas pessoas, e a minha mulher fala isso para mim quando eu dou essas ratadas de falar assim, por que, meu Deus, por que eu? Porque parece que o corona veio só para a gente, parece que
que é pessoal, que o corona é pessoal. Falou, tá vendo o que essa pandemia fez comigo? Não, a pandemia fez com o planeta. Então, assim, está todo mundo vivendo isso. Então, assim, tudo que um obeso tem é assim, ele necessita, às vezes, de um gatilho, me corrija se eu estou errado, para poder falar assim, gente, não vai querer que eu fique agora me controlando alimentar nesse momento que nós estamos vivendo. Isso é a frase que a gente mais escuta. Só que é justamente nesse momento é que a gente tem que ter a maior preocupação. É justamente sabendo que nós temos essa doença é que nós temos que nos preocupar e ficar muito atento ao que a gente vai fazer. É muito sedutor pegar um bombom. É mais rápido, é mais prático, nos dá aquele prazer imediato. Mas será que, de repente, não vale a pena descer? Ou, se você for comer um chocolate, tenta comer um que seja zero, ou você vai tomar um iogurte, buscar uma coisa mais leve. O que o doutor João também falou para mim é muito fundamental. Não adianta agora você querer, nesse momento, já que eu estou em casa, agora é isso, eu vou tomar aquela folha daquele chá que vai fazer, vou poder ficar o dia inteiro em casa, no banheiro o dia inteiro. Isso vai baixar a imunidade no momento que não é para você estar fazendo isso, né? O que eu fico com medo são duas palavrinhas, o eu mereço. Então, isso aí é muito, muito preocupante, porque as pessoas acham, ninguém está dizendo que não merece, você comeu uma coisa errada uma hora ou outra, tudo bem, mas para em uma, tá? Matou aquela vontade, depois volta para sua rotina. Isso... As muletas, né, doutor? Oi? São as muletas, esse tipo de frase é uma muleta. Exato, quer dizer, comer uma coisinha errada, ok, beleza, mas continua depois na sua reeducação, continua mantendo o seu hábito. É o hábito que faz a gente ficar com peso. Eu queria até parabenizar o Leandro, porque 5 anos de cirurgia, a gente está vendo hoje as pessoas ganharem peso em 3. Voltarem a ganhar peso. E você está com o peso mantido. Quer dizer, isso é uma coisa legal, porque você usou a cirurgia como um atalho. Mas você está mantendo o caminho. Você está mantendo no caminho certo, né? Eu até queria buscar desculpa, Tom, tá aqui dando de fazer pergunta, meio medidinho, mas buscar isso até junto com o doutor e com a Juliana, no sentido de falar sobre isso mesmo, assim, como esse manter não é fácil, porque, assim, a gente tem que ter essa frase que o doutor falou, e muito, muito certeira do eu mereço. Eu também tenho. Eu tenho esse eu mereço. Mas eu mereço porque eu me cuidei durante 6 dias da semana, de repente, sabe? Então eu mereço. Agora, quando esse eu mereço vira toda noite, tipo, gente, passei o dia inteiro de boa, então agora eu mereço, não vira mais o eu mereço, começa a se tornar uma obrigação. Na verdade, deixa de ser uma exceção e passa a ser uma regra. E aí é o problema, né? Isso em tudo, seja uma bebida, seja um chocolate, seja tudo. Agora, Ju, muita gente está aproveitando nesse momento que a gente está ficando mais em casa, para tentar melhorar a alimentação também, por um lado, né? As pessoas estão cozinhando mais, só que tem aquela história, né? Comida saudável é caro. Também é um mito isso, né? Também é um mito, também é um mito. Na verdade, comida saudável é a mais barata, porque você pode comprar dentro da safra. Você vai comprar verduras, legumes, frutas que estão na estação. Então, você vai no mercado ver o que está na estação. E você vê isso facilmente no mercado pelo preço, porque realmente aumenta muito a oferta, o preço cai bastante. Então, são mais baratos os produtos naturais, que fazem parte de uma alimentação saudável, do que os produtos industrializados, processados, ultraprocessados, que você compra como besteira, como o eu mereço, que o Leandro falou, que o Dr. João falou. É isso, né? Na verdade, eu acho que o que a gente merece, e o que o paciente obeso merece, e o que todo mundo merece, é saúde. Né? Eu acho que o raciocínio é esse. O que eu mereço é ter saúde, eu quero o melhor para mim. Então, assim, muito mais do que meter o pé na jaca ou me entupir de chocolate, eu mereço ter saúde acima de tudo. E para ter saúde, eu tenho que me preocupar com a alimentação. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, foi o que o Leandro falou, é a exceção. Ele merece, no final de semana, comer um chocolate, porque durante a semana ele se restringiu, ele se disciplinou, ele fez exercício. Isso é importante. A rotina tem que ser equilibrada para que a exceção possa existir. Eu não costumo proibir exceção de ninguém, né? E cometo as minhas exceções também. Acredito que aqui todo mundo também cometa as suas exceções. O importante é que, se você se mantém na rotina, essa exceção não pesa. Agora, quando a exceção se torna rotina, aí você bagunçou tudo, né? Então, você realmente fica
com excesso ali alimentar e, consequentemente, depois de peso, de gordura, que você vai ter que, em algum momento, correr atrás do prejuízo. E o que o Leandro falou também foi brilhante, porque eu tenho um monte de paciente nesse período... Nesse período, a gente agora fala assim, eu estou fazendo atendimentos online em função do isolamento, e eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutora, não, vamos cancelar a minha consulta, eu nem vou me consultar com você, porque nesse período eu não estou fazendo nada, eu não consigo fazer nada, eu mereço comer, é um período que eu estou liberando, você não vai querer que eu faça dieta agora, né, já estou tão estressada, tão ansiosa, então assim... é a deturpação do eu mereço, né? Não, e o detalhe, a palavra dieta, né? Parece que se alimentar bem significa uma dieta. Não sei se vocês percebem isso. Como se alimentar bem não fosse algo que deveria ser um hábito, né? Porque, assim, a gente consegue aprender rápido algumas coisas, mas mudar hábitos demora muito mais, né? Eu vou te... Por favor, doutor, por favor. Não, pode falar. Não, fala o senhor, que o senhor fala coisa muito mais legal do que eu. Só Não, eu vejo o termo dieta com duas conotações assim muito complicadas. Primeiro, uma coisa punitiva, né? Fez malcriação, vai estar de dieta. E essa coisa que o americano tem, né, que a gente vê em filme, não vai jantar hoje, né? É umas coisas que a gente não entende. E a segunda coisa é que dieta que parece que tem começo, meio e fim, quer dizer, é a dieta pro carnaval. Então, no final acabou o Réveillon, eu entro na dieta do carnaval e começou a quarta-feira de cinzas, eu começo a enfiar o pé na jaca. Então, não é por aí, é a construção de uma coisa que a gente tem que fazer da sua maneira, da maneira com que você acha interessante. Obviamente, a presença da Ju é fundamental para orientar, mas que seja uma coisa que dê para você continuar fazendo e seja contínua. Se não dá para você fazer o que a Ju propôs, porque você achou que está muito radical, tenho certeza, ela adequa para uma coisa que dá para você manter. Exatamente. E trazendo também aqui, agora completando só para o meu raciocínio, o que a palavra dieta sempre me remete é a proibição, né? Quando você restringir alguma coisa, você não poder. E a partir do momento, por exemplo, você traz para o meu universo, antigamente o que fazia, na época medieval, as pessoas quererem assistir um espetáculo de teatro. Era o reino, a corte, não permitir. Não quero que vocês assistam aquilo. Isso fazia com que as pessoas quisessem assistir mais. Né? Isso até hoje. Isso é uma herança que nós temos até hoje. Tudo que a pessoa fala não faz, né? A gente fala para a criança, não mexe na tomada. A criança vai meter o dedo na tomada. Quando você fala dieta, isso já te traz uma restrição que automaticamente você já quer comer o que está fora da dieta. Eu sou uma pessoa... doutor e doutora, que assim, fiz todos os tipos de dieta até que eu recorri à cirurgia como um trampolim para que me ajudasse a chegar na minha vida saudável. Mas eu fiz todas as dietas. Eu me lembro, numa época, uma dieta muito na moda e que teve muito resultado. Eu cheguei a perder quase 40 quilos quando eu fiz a dieta da proteína. E eu me lembro muito bem que eu era garoto, eu tinha 18, eu sou gordo de herança, então eu sou gordo desde que eu nasci. Eu nasci com 5 quilos. Minha mãe se dá comigo, não sei nem por que eu fui parto normal. Era para parar de falar comigo. Mas, então eu sempre fui gordo. Então, quando eu fiz essa dieta da proteína, a frase que o médico falou para mim assim, por exemplo, você pode entrar dentro de uma churrascaria rodízio e sentar o braço na carne. É tudo que eu queria ouvir. Beleza, primeira semana lindo, ia comer carne, comia uma lasca de queijo, botava 4 ovos com bacon, coisa mais linda, e emagrecendo. Cara, na segunda semana, e os doutores me corrijam se eu estiver falando uma besteira, você não aguenta mais ver carne. Tudo que você quer é uma colher de arroz. Que é justamente o que você não pode. É dar uma garfada com uma colher de farofa. Então, assim, agora jogando até para a doutora Juliana, o equilíbrio disso tudo é que é o mais maravilhoso. Você saber que você vai poder comer o seu chocolate, talvez não a barra de 1 quilo inteira, mas você vai poder comer aquele pedacinho, você vai dar aquela colherada na farofa, você vai comer o teu arroz com o teu feijão, mas tudo balanceado, tudo numa quantidade bacana que vai te satisfazer, vai matar aquela vontade que quem é obeso sabe isso que eu vou falar. Um pedaço que você dá uma dentada no chocolate, cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A primeira vez que eu comi um caldo de feijão, quando eu saí da bariátrica, que eu fui liberado para comer um caldo de feijão, que não era mais copinho, eu fiz a mesa, botei copo, talher, para tomar o caldinho de feijão, porque era tipo, gente, coisa mais linda do mundo. Eu
mastigado de feijão. Gelatina, para mim, era como se eu estivesse comendo uma rabada. Você vai dando valor às pequenas coisas, cara. Vai mudando a cabeça. É o tal desse termo que eu acho super na moda e chique, mindset. Mudar o mindset. É isso. O equilíbrio. Ju, completa, por favor. Não o equilíbrio é tudo, né? E esse é o grande lance da dieta, que você faz uma reeducação alimentar. É quando você consegue equilibrar para comer de tudo de forma controlada, de forma que não te sobrecarregue, não te pese e também não te falte, né? Porque dieta é um termo que pode ser usado tanto para dieta de emagrecimento quanto para dieta de ganho de peso. Um plano alimentar para ganho de peso também é dieta, né? Só que a dieta carrega com ela esse nomezinho, carrega um peso muito grande, realmente. Então, literalmente. Exato. A gente tem que suavizar isso o máximo possível. E vamos fazer o seguinte, o pessoal está fazendo perguntas, eu vou agora jogar as perguntas aqui, começando pelo Dr. João Salles, o seguinte, tem muita informação, algumas divergências em relação à insulina, né? O aumento de insulina leva ao ganho de peso, Dr. João? O aumento da insulina no sangue, né, da pessoa. Isso. Então, na verdade, é o contrário. O que acontece é que quando a gente ganha peso, a insulina deixa de fazer uma série de funções dela. E isso faz com que a insulina no sangue aumente. E aí a culpa fica, não, você está aumentando de peso porque a sua insulina está alta. Não, você aumentou de peso, a insulina ficou alta. Se você reduzir seu peso, a insulina vai cair. A insulina, ela ganha essa culpa porque ela é um hormônio anabólico. O que é anabolismo? É aumentar de tamanho. Ela aumenta o tecido adiposo, mas ela aumenta o tecido muscular, ela aumenta uma série de outros tecidos no organismo que também são importantes. Então, é uma consequência a insulina alta. O que eu sempre digo, se você perder peso, a sua insulina normaliza e rapidamente isso também atua. Então, tanto é que quem tem obesidade não tem hipoglicemia. Se a insulina fosse alta e estivesse funcionando, todo mundo teria hipoglicemia. Não tem porque a sua insulina subiu porque você ganhou peso. É só perder que ela volta. Tem um almoxarifado, né? O obeso tem um almoxarifado de insulina guardado, né? Não é um almoxarifado de insulina. Não, e sabe o que eu acho? Assim, como as pessoas criticam muito as pessoas que têm... Quando eu falo as pessoas, é a sociedade, é parte dos médicos, é parte dos profissionais de saúde. Criticam muito o obeso. O paciente que tem obesidade vai procurando culpas. Quer dizer, ele vai dividindo a culpa dele. Ele não tem culpa, ele tem uma doença, entendeu? Como qualquer pessoa poderia ter nascido sem uma orelha, né? Uhum. O paciente com obesidade nasceu com tendência a ganhar peso. Isso que o Rassum falou é muito legal, quer dizer, a comida gera no obeso uma sensação de recompensa tão boa que ele vai atrás disso toda hora, entendeu? Isso é o defeito da obesidade. E é isso que mudar o mindset, mudar os medicamentos, a terapia comportamental, ajuda. Então, é importante entender que é uma doença, mas que não tem culpado, gente. Não tem culpado. Obviamente que existe uma ou outra causa endocrinológica, mas só 5% das causas de obesidade são endocrinológicas. A outra são causas genéticas, comportamentais, do meio ambiente que a pessoa vive. Bom, e isso vai de encontro com o que o Rassum falou sobre o equilíbrio e a Juliana também sobre o equilíbrio, né? Na verdade, quando a gente fala de equilíbrio, o equilíbrio também vem daqui, né? Quando é um equilíbrio completo, né? Não é apenas só a alimentação, a prática de atividade física, é o corpo num contexto geral. Agora, tem uma outra pergunta aqui, Juliana, sobre jejum intermitente. É válido ou não? Qual a sua opinião? Nesse período, eu acho que assim, é complicado você começar uma dieta nova que você nunca fez, nunca experimentou, pelo que o Dr. João falou, né? Eu acho que dietas muito restritivas, muito radicais, elas podem comprometer a imunidade, né? E não é o momento da gente ficar com a imunidade comprometida. Então, o jejum intermitente, ele não vai ser recomendado para quem nunca fez, para quem vai se aventurar a fazer. Nem ele, nem nenhuma outra dieta muito radical, muito restritiva ou dietas da moda. Porque todas elas
tem como base uma restrição calórica, uma restrição energética maior, onde você se priva muito de muitos alimentos por muito tempo. O jejum intermitente é isso, é você estabelecer uma privação alimentar por um tempo prolongado, e isso pode comprometer a imunidade. Agora, para aqueles pacientes que já fazem ou já faziam antes, né, desse período de isolamento, um jejum intermitente, já estão acostumados e se sentem bem, têm um bom resultado, percebem que isso realmente beneficia a manutenção do peso, tudo bem, eles podem manter. É claro que isso tem que ser sob supervisão de algum profissional. Nunca pode ser aleatório, nunca pode ser porque eu achei que é legal, ou porque eu vi numa mídia uma atriz, um ator que fizeram e se deram super bem. Isso tem que ser com acompanhamento, porque tem muitos protocolos de jejum intermitente. Cada um vai responder melhor a um ou a outro, vai se adaptar melhor a um ou a outro protocolo. Então, é super importante que isso seja bem orientado. Eu queria aproveitar o gancho. Claro, pode falar, Leandro. A doutora Juliana, acho que do doutor João também vão concordar comigo. Assim, uma coisa que é importante a gente ressaltar para quem está assistindo a gente agora: não se automedique porque a colega falou, porque o amigo disse. Não compre remédios que vêm dentro de sites prometendo fórmulas milagrosas. Procure um profissional para te falar, porque é isso, assim. Eu já tomei medicamento através de um profissional, um médico, que me indicou remédios manipulados que me ajudaram e colaboraram comigo em vários momentos, mas eu tenho exemplos próximos de mim, de pessoas que começaram a se automedicar porque viram fulaninho fazer uma injeção que dá na barriga, um negócio que faz não sei o quê, e começou a tomar e começa a passar mal, e começa a não se sentir bem, e fala assim, é só um efeito colateral. Estamos vivendo um momento de pandemia, como os doutores estão falando, como a gente vem falando nesses nossos encontros aqui, que é o momento da gente manter saúde, o melhor que a gente puder, a sua prática de exercício físico, a sua alimentação e tudo. Não é hora de pirar agora e sair se automedicando. Isso em momento algum, mas agora, principalmente. Leandro... Eu falo besteira, mas eu sou fofo de vez em quando. Não, você está complementando com muita informação. Esse bate-papo está sendo muito válido, viu? E deixa eu te falar, o pessoal está acompanhando o nosso bate-papo pelo Facebook, está participando também. Tem duas perguntas, na minha opinião, são perguntas bomba aqui, que, na verdade, é uma sobre bebida alcoólica e outra sobre dieta low carb. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos seguir um roteiro, daqui a pouco a gente responde essas duas perguntas, que são importantes, principalmente porque eu sei que tem muita gente bebendo mais nesse período de quarentena, e aí a gente já conversa... Aqui. É água, eu juro que é água. E aí o que eu quero saber... Onde pode. Água pode, água sempre é bom. Doutor João, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A Juliana estava falando sobre dieta, que é uma palavra que tem ainda muitos estereótipos, né? As pessoas carregam essa palavra como algo negativo. Quem já estava seguindo um plano alimentar, uma rotina alimentar, antes dessa pandemia, nesse período, mantém, adapta, como que funciona? Sempre manter, né? Se você já está seguindo um plano alimentar e, por exemplo, a Ju falou do jejum intermitente, ótimo, já está acostumado a fazer, mantenha, continue fazendo sem nenhum problema. Se você já está usando medicamento prescrito pelo médico, o medicamento está funcionando, você está perdendo peso, ou se você estiver pelo menos mantendo o seu peso com o medicamento, também mantenha o medicamento. Porque a obesidade é uma doença tão traiçoeira, porque eu não conheço na medicina nenhuma doença que quanto mais você trata, mais ela fica difícil para ser tratada. Obesidade é essa. Porque quanto mais você trata, mais o organismo fica resistente a perder peso. Então, você passa... o paciente tem uma sensação, e qualquer um de nós aqui teria a mesma sensação, de que o remédio não funciona mais e que a dieta da Juliana não funciona mais. Então, o remédio que o Dr. João me deu não funciona, a dieta que a Juliana... Dieta não, a reeducação que a Juliana me deu não funciona mais. Quer saber? Vou parar esse negócio. E aí ganha o que perdeu e mais um bônus, que é o efeito sanfona. Então, mantenha seu medicamento, mantenha sua dieta, com pandemia, sem pandemia,
e entenda que chega um momento que realmente fica mais difícil perder peso. Aí, a Juliana vai fazer uma adequação do plano alimentar, eu vou fazer uma adequação do medicamento, e a gente vai continuar nessa batalha juntos, para que a gente possa vencer isso e nos adaptarmos àquilo que a gente tem de doença, que é a obesidade. Assum, você já passou por esse momento, assim, de... Efeito sanfona? Quantas que você quer? Opa! Epa! Quantas? 46 anos, eu fiz todas as dietas da lua, do sol, da alface, do amarrar a boca, sequestrado, o que você quiser, eu já fiz. Mas é isso que o doutor falou, é muito importante mesmo, porque isso acontece até para quem fez a cirurgia bariátrica. Existe o tal do efeito platô. E esse efeito platô é o momento mais crucial para saber se você vai descambar para voltar a engordar ou se você vai ultrapassar isso. O que é o efeito platô? Nada mudou. Você continua tomando medicamento, você continua comendo bem, só que chega um período... Eu vou dar uma de médico aqui, doutor, porque foi um termo que eu li na internet e eu achei muito interessante essa analogia. O nosso organismo, às vezes, funciona como assim, por exemplo, a gente está acostumado a comer muito. De repente, você faz a cirurgia, você corta lá 80% do teu estômago, você começa a comer pouco, aí, de repente, a tua cabeça lá, teus neurônios, fala assim, esse cara é um náufrago. Ele sofreu um acidente de avião, foi parar numa ilha deserta, então vamos segurar a energia desse cara para ele não morrer, porque então chega um momento assim, estou falando de forma chula, o doutor pode explicar de forma melhor. Então chega um momento que você realmente fica sem perder peso. Você continua fazendo tudo certo. É nessa hora que você tem que ser obstinado, né? ter foco, porque daqui a pouco eles desistem e falam assim, deixa o cara morrer, velho. Não foi ninguém salvar ele, não passou nenhum barco, ele vai morrer. E aí você volta a ter uma perda de peso muito grande. Por isso até mesmo que o bariátrico, durante o seu primeiro ano, vou dizer até 1 ano e meio, ele tem uma coisa das pessoas falarem, achar que a gente está com aparência de doente, achar que a gente está com cara de mais... A gente muda muito a nossa forma de absorver vitaminas, de absorver nutrientes, absorver sais minerais e tudo mais. Eu sou um privilegiado, eu sei disso, então assim, eu podia sair para pegar sol todo dia, tomar minhas vitaminas com frequência, nunca parei, tomo até hoje os remédios que eu tenho que tomar e tudo mais. Os meus cuidados continuam para que eu não tenha uma cor, mas ainda assim, eu olho fotos minhas no primeiro ano e falo assim, estava com a cara meio derrubada mesmo. Mas você que está se tratando da obesidade, você tem que entender que você vai passar por esse momento. E outra coisa que é importante de se falar, e que eu já falei nos nossos outros encontros, assim, fazer uma cirurgia ou fazer um processo de emagrecimento através de uma reeducação alimentar, um tratamento de obesidade, isso não é questão de vaidade, é questão de saúde. Não necessariamente você vai emagrecer, você vai ficar gato Cauã Raymond, não. Mas você vai ficar saudável tanto quanto Cauã Raymond se você fizer tudo direitinho. E tem outro detalhe, Tom, que é além de toda essa parte metabólica que a gente está explicando, tem sempre o sabotador de casa, né? Que fala assim, chega, já emagreceu muito. Opa! Vai morrer. Para. Como se a gente tivesse uma tecla de liga e desliga a obesidade. Não existe isso. O nosso organismo vai saber o momento da estabilidade e o profissional de saúde, por isso que a Juliana está falando, o Leandro também, é muito importante o profissional de saúde. É muito importante. E é um time, tá, gente? Isso não é só do médico. Não estou aqui puxando a sardinha para a Juliana, não. Mas é um time. É o médico, é o nutricionista, é o educador físico. É o time que tem que estar falando isso. E a família. E a família, exatamente. A família exerce o papel, porque tem aquele que fala, chega de comer, e tem aquele que te dá bombom. Olha, trouxe para você um bombonzinho. É o sabotador, cuidado. O sabotador que você também pode se auto-sabotar. Se você ficar dando ouvido, eu já falei isso aqui também, porque eu, por exemplo, uma figura pública que fiz sucesso sendo uma pessoa gorda e que usei meu peso a meu favor nas minhas comédias. O que eu mais ouvi era isso, emagreceu, perdeu a graça, emagreceu, perdeu a graça, emagreceu, perdeu a graça. Se eu não tivesse certeza de um acompanhamento, ainda digo mais, doutor, de um médico, uma nutricionista, um psicólogo, a família do meu lado, você se auto-sabota para voltar ao que você era antes. Porque você começa a não se reconhecer mais como aquela pessoa. Então, isso é um trabalho muito, muito sério, de você se conhecer e ter certeza de que você está no caminho certo. Porque autoconhecimento, né? Eu esqueci do psicólogo. O psicólogo é fundamental agora, viu?
A tendência é ficar numa zona de conforto, né? Você falou que já nasceu com 5 quilos, sempre teve obesidade. Então, assim, essa é a sua zona de conforto, era a sua zona de conforto. Então, ali você tinha uma referência de quem você era, do que você fazia. Então, você estava numa zona de conforto, era confortável para você estar ali. À medida que você muda isso, começa realmente a ficar desconfortável. Você está introduzindo novos hábitos, novas rotinas, um novo peso, um novo rosto, novas roupas, tudo muda, né? Então, você se adaptar a esse novo é um desafio, claro que é um desafio. Então, qualquer motivo pode ser motivo para sabotagem, né? Para você se sabotar. A gente vê muita gente que toma leite condensado pelo biqueira, porque está operado do estômago, mas o leite condensado desce, escorrega. Então, a pessoa fica extremamente sem saúde. Não que não seja gostoso, tá? E muitos profissionais de saúde, muitas pessoas também falam isso. Tá vendo? Ele é tão sem vergonha que até leite condensado ele está tomando no bico. Quer dizer, não é isso, é uma questão de dependência da comida, uma questão de saúde, é uma questão cerebral isso, gente. Isso não é brincadeira. Não é uma coisa muito boa, que é um termo sem vergonha. É como muitas vezes o paciente de obesidade, sofre de obesidade, é tratado. Isso é muito importante você falar. Come porque quer, né? É o mínimo, né? Porque é pilantra, safado. Falta de força de vontade, falta de força de vontade. Como se ganhar peso fosse bom. Parece que, assim, olha, eu gosto de manter meu peso, eu gosto de ser gordo, eu gosto de colocar coisa de bambu embaixo da unha, eu gosto de passar álcool quando eu cortei a mão. É umas loucuras, parece que a pessoa, além de ser sem vergonha, é masoquista. Né? Tem toda razão, doutor. É o que muito se escuta. E é triste, né? Porque é uma mentalidade que precisa ser mudada, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui, trazendo informação para mostrar que obesidade é uma doença que precisa ser tratada e precisa ser entendida, não só pela pessoa que convive com a obesidade, mas pela sociedade de forma geral, que ainda a gente está ainda num caminho, né? Ainda é um processo, existe ainda um processo longo para que isso mude, porque de fato a gente vê que muita gente encara a obesidade como algo, como o Dr. João disse, né? De uma forma em que a pessoa faz porque ela quer. Agora, Ju, mudando um pouquinho de assunto em relação à alimentação, as pessoas chegam para você e pedem assim, me dá um exemplo do que seria comer saudável. Qual a dica que você daria para essas pessoas? O que comer saudável, né? Que prato? De concreto, o que a gente pode falar? Eu acho que, assim, se a gente imaginar um prato, pensar num prato colorido, né? Até o que o conselho recomenda, né? É você imaginar um prato colorido, ou seja, um prato que tenha variedade de cores de alimentos naturais que ofereçam essas cores, né? Então, assim, verduras, legumes, comer frutas, isso agrega muito. Pensando no prato em si, então, para dar um exemplo bem prático, que eu acho que foi isso que você me pediu, se a gente dividir um prato redondo ao meio, metade desse prato deveria ser composto de verduras e legumes, tá? Numa refeição como almoço, jantar. A outra metade a gente vai dividir ao meio de novo. Um quarto a gente colocaria arroz, feijão, e no outro quarto a gente colocaria uma carne, um frango, um peixe, um ovo, uma proteína. Assim você teria um prato super completo, com todos os nutrientes que precisa, vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gordura, proteína vegetal, proteína animal, na dose certa que você precisaria, né? Então, assim, visualmente é fácil imaginar esse prato. É um prato colorido, dividido, que você consegue ter todos os nutrientes, grupos de alimentos, variedade, você se alimenta bem, se sente saciado, porque a gente também come com os olhos, né? A gente não come só com a boca, a gente come com os olhos, a gente quer ver um prato bonito, a gente quer ver uma comida que parece apetitosa, que parece gostosa. Então, isso também ajuda nesse sentido, você a ter um prato bonito. Então, é basicamente isso, assim, uma dica prática, rápida comer um prato, fazer um prato colorido. Fazer refeições intermediárias também, assim, mais naturais.
Então, evitar mais os alimentos industrializados o máximo possível, comer alimentos naturais mesmo, fruta, verdura, legume, castanha, tentar introduzir isso na rotina, porque isso vai te dar muita saúde, vai agregar muito valor nutricional, né? Muitos nutrientes bons. Eu quero complementar essa informação, porque assim, a gente tem o costume, e a gente ouve muito, colocar uma fruta ou algum alimento como vilão. Por exemplo, eu não posso comer melancia, por exemplo. Eu não posso. Na verdade, o que não pode é o excesso, não é isso? Exatamente. Vai tomar a melancia inteira, né? Exatamente. É tudo uma questão de porção, é a quantidade que você vai comer, né? Eu tenho pacientes que, às vezes, assim, tem obesidade, tem diabetes, aí fala, banana eu não posso comer, né? Porque banana é super calórica. Eu falei, gente, imagina, claro que pode comer banana, coitada. A banana, ela é super nutritiva, super saudável, dá saciedade, é até boa para ajudar no emagrecimento, porque é um lanchinho que vai te deixar mais saciado por mais tempo, não vai te dar muita fome rápido, né? Só você não vai comer a penca da banana, não vai comer um cacho de banana. Você Ele vai pegar a banana, jogar o cereal, o mel, aquele... O problema... Né? Exatamente. Leite em pó. Você não acha a banana. Você tenta achar a banana, você não acha. Tem um cheiro de banana. Exatamente, né? É como assim, fruta tá liberada, então eu posso comer goiabada à vontade. Não, goiabada não é fruta, goiabada é fruta, né? Então, assim, a goiaba tudo bem, né? Exatamente. E nada é liberado. É pensar assim, não tem isso assim, tem o dia do lixo, que eu posso comer tudo, ou tem um alimento que é liberado, que eu posso comer à vontade. Então fruta é saudável. A Juliana falou na live que fruta era bom no intervalo, então eu vou comer milhões de frutas à vontade. Não, não é. É o equilíbrio, que foi o que o Rasson falou antes, né? Assim, é ter o equilíbrio, é calcular, é planejar esse equilíbrio para que a sua refeição seja natural, equilibrada, seja saudável, colorida, mas na quantidade certa, né? Isso é importantíssimo. Eu me lembrei de uma história maravilhosa, eu vou contar da minha mulher rapidinho. Minha mulher teve uma época que quis fazer uma dieta, essa dieta líquida, de só tomar sopa. Estou expondo você aqui. Ela está lá em cima. Ela falou que só podia tomar líquido, só podia tomar líquido. Aí eu chego um dia em casa à noite, ela estava comendo mousse de maracujá. Eu falei, acabou a dieta? Ela falou, é líquido, pastoso. Eu falei, ter pizza no liquidificador, beber, que aí tá tudo certo. Refrigerante é líquido também, tem que tomar cuidado com isso, né? É isso, assim, essa coisa do se... Não, isso aqui não, mas isso aqui, porra, goiabada eu achei maravilhoso. Goiabada, no consultório. Isso foi um paciente meu que falou, doutora, pode fruta? Então ótimo, porque eu ganhei um monte de goiabada castão. Eu falei, não, calma aí, não foi isso que eu disse. Fruta. Um pé de goiabada é maravilhoso. Aproveitando que a Juliana falou da bebida do refrigerante, mas agora eu vou falar de outra bebida, porque é uma pergunta que veio de quem está assistindo a gente, né? O público que está assistindo, e é uma pergunta, na minha opinião, bomba, porque eu acho que tem a ver com muita gente. Nesse período de quarentena, tem muita gente bebendo álcool mais do que o normal. E aí a pergunta é a seguinte, vocês podem abordar um pouco como manejar a bebida alcoólica na quarentena? Doutor João, jogo para você primeiro essa resposta. Tem gente até falando, né? Volta a abrir bar logo para parar de beber, né? Pode crer. Porque em casa acaba sendo mais liberado, né? Olha, é a moderação que vai nos guiar, né? Existem... As bebidas alcoólicas têm energia, o álcool é muito energético, cada grama de álcool tem 7 calorias, né? Cada grama de carboidrato tem 4, cada grama de gordura tem 9, então é muito. Então, eu costumo dizer que álcool faz até carro andar, imagina quanto que energia não dá pra gente, né? E essa energia é convertida em triglicérides, né? E isso acaba aumentando a gordura no fígado, acaba aumentando os valores de triglicéridos no sangue. Então, é a moderação, é o uso concomitante com água, sempre tomar muita água. Nem que seja, o pessoal fala, cerveja, eu não preciso tomar água junto. Tem que tomar a mesma coisa. O que tomar de cerveja, toma de água. Só não vai tomar 5 litros de água, porque senão você vai ter que tomar 5 litros de cerveja, ou vice-versa. Mas moderação de um lado, moderação do outro. Tá? Eu acho que isso que é fundamental. A gente sabe aquilo que é importante. Se a gente for falar cientificamente, a gente pode até consumir
2 doses para homem, 1 dose para mulher de álcool. O que são 2 doses? 2 latinhas de cerveja, 150 ml de vinho, 40 ml de destilado. Você até pode fazer isso, tá? Mas com a moderação, sempre com a moderação, o que faz com que a gente tenha mais flexibilidade para poder usar o álcool e não fazer dele um grande vilão da história. Agora. Eu queria... Por favor, doutora. Desculpa, Leandro. Não, mas... 3 dicas que eu costumo dar para os meus pacientes com relação ao álcool, né? A primeira dica é quando me perguntam assim, mas qual é a melhor bebida alcoólica? Porque essa é uma pergunta recorrente. Qual é a melhor bebida alcoólica? Vinho, né? Vinho é bom, vinho eu li que é bom para o coração, posso tomar, então, tranquilamente. Não, eu costumo dizer assim, a melhor bebida alcoólica é aquela que você bebe menos. Cada um tem a sua. Né? Então, assim, eu tenho a minha melhor bebida alcoólica, que eu vou, de repente, tomar uma taça de um vinho X e vou parar por ali, e tenho a minha pior bebida alcoólica, que talvez seja um outro tipo de vinho ou uma outra bebida que eu consigo tolerar, suportar uma quantidade, um volume maior. Então, a melhor bebida alcoólica é sempre aquela que você bebe menos, cada um vai ter a sua. A segunda dica é essa que o Dr. João falou, sempre intercalar com água na mesma medida, isso é fundamental, porque o álcool ele desidrata e retém líquido ao mesmo tempo, então quando você intercala com água, você consegue reidratar e diminuir a retenção de líquidos. E fora que você ganha aí alguns benefícios extras, você não fica de porre, você não fica de ressaca e você bebe muito menos, porque a gente também tem uma tolerância, a nossa capacidade de ingestão de líquido tem um limite. Então, o nosso estômago vai ter esse limite. Se eu estou bebendo, começo com um copo de água, eu sempre falo isso, começa logo com a água. Vai beber? Já começa com um copinho de água. Aí tomou um copinho de cerveja, outro copinho de água. Um copinho de cerveja, outro copinho de água. Você vai beber muito menos cerveja se você ficar em casa assistindo um filme de 2 horas. Em 2 horas você vai beber muito menos se intercalar com água do que se você ficar só na bebida alcoólica. Né? Então, isso também é muito legal. E a terceira dica é diminuir frequência. E isso vale para esse período que a gente está isolado também. Não vale só para quando está trabalhando. É porque quando a gente está trabalhando fora, a gente tem aquela ideia assim de, não, de segunda a sexta eu estou trabalhando, então o dia de relaxar é sábado e domingo. Ou sexta, sábado. E agora que a gente está em home office, a sensação é que eu posso relaxar todo dia. Eu estou em casa. Sábado e domingo geral. Sábado e domingo geral, né? Feriado geral. Então, assim, é importante estabelecer uma rotina de trabalho, rotina de alimentação, rotina de bebida. É diminuir frequência. Se, não, com esse isolamento realmente eu estou bebendo mais. Eu bebia 2 vezes por semana, estou bebendo 4. Tenta diminuir para 3. Depois que chegou em 3, tenta passar para 2. Então, vai tentando diminuir a frequência, que isso também vai trazer um benefício naturalmente, né? É só uma questão de vocês se disciplinando. Eu queria falar nisso também, dentro disso. Desculpa, Tom, você chegou até a abrir a boca para falar, eu sou um horror. Não? Não, que é o seguinte, o portador da doença da obesidade, e o doutor e a Juliana também pode dizer isso, assim, a gente faz uma troca, porque a bebida te dá uma sensação de prazer que você que não está, por exemplo, quem é bariátrico, no meu caso, que você não suporta a comida, mas não consegue tanta comida, tem que tomar muito cuidado, assim. Tive fases de acabar bebendo mais para repor isso. Então, você tem que ficar muito atento. Minha única bebida é o vinho. Eu não bebo outro tipo de bebida, eu bebo vinho. Então, aqui em casa, mais uma vez, a presença da família, fundamental, falar, tá passando, hein? Tá passando da bebida. Tá bebendo 2, 3 dias seguidos. Vamos segurar a onda? Isso é importante, sabe? Porque senão vira realmente um hábito, tipo assim, não, uma tacinha, não sei o quê. E isso acontece porque a gente acaba trocando, né? O doutor pode falar isso também com muito mais propriedade, os doutores podem falar isso com mais propriedade. Existe, inclusive, pesquisas que dizem que muitas pessoas que fizeram a bariátrica se tornam alcoólatra ou que partem para droga, se usava pouco uma droga, aumenta o nível de droga que usava. Então, esse cuidado tem que se ter. Então, é muito importante, eu sempre falo muito... Não é só porque eu sou uma pessoa muito família, mas é porque eu sei da importância que é isso, da família e de quem está perto dos amigos, de falar, bicho, você não acha que você está bebendo um pouco demais? Você não acha que, eu tenho reparado que você está bebendo mais. Essa vigilância faz você acordar às vezes. Esse motivo da pessoa que fez bariátrica beber é porque ela não consegue comer e vai tomar o álcool que gera o prazer que a comida geraria. Quer dizer,
É aquela coisa. Isso só mostra que a dependência que a pessoa tem com a comida é cerebral, tá? Então, esse é o grande problema da doença, obesidade, tá? Não é falta de caráter, é doença. Exatamente. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês aqui uma mensagem que chegou de uma pessoa que está acompanhando a live e eu queria falar porque eu achei interessante o que ela escreveu. Ela disse que viu o anúncio da nossa webinar no YouTube. Sou médica pediatra e estou obesa. Peguei coronavírus e devido à minha obesidade fiquei internada 9 dias. Brigo com o peso desde a adolescência. Obrigado por tratarem esse assunto com tanta responsabilidade. Acredito que reeducação alimentar, mais acompanhamento médico, mais preparador físico, mais acompanhamento emocional são os pilares para o sucesso contra a obesidade. Comecei minha luta hoje. É a Liz Raquel Ferreira Fleitas que escreveu para a gente. Eu quero agradecer pelo comentário aí, por ela compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. E eu acho que a Juliana, o Dr. João e até o Leandro, vocês três podem confirmar tudo isso que ela disse, né? É uma luta diária e tem tudo a ver aqui, né? Acompanhamento médico, todo o cuidado necessário. E queria falar uma coisa também, que sem ser um especialista como os doutores, mas assim, é uma luta diária, é um termo até que assim, é válido, eu super concordo, mas assim, eu evito usar, Tom, sabe por quê? Porque chega um momento que você acha um equilíbrio do agradável, é agradável na tua rotina, vira um hobby também você cuidar da sua saúde, vira uma coisa gostosa de falar assim, porra, eu cheguei num momento da minha vida, com quase 6 anos de bariátrico, 5 anos e meio, em que assim, eu falo assim, cara, se eu não malhar hoje, porra, não valeu meu dia, faz parte da minha rotina, começa a ser prazeroso. A gente fala assim, cuidado quando a gente usa o tema assim, eu estou nessa luta aí do emagrecimento, eu estou nessa batalha aí. Cara, pode ser prazeroso, pode ser uma coisa, até nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, ao invés de a gente falar assim, caraca, agora está difícil fazer qualquer tipo de coisa, não. Pode ser uma rotina se desenvolver nesse momento, de tipo, pensar o que eu vou comer, pensar no exercício que eu vou fazer, pensar na minha hora de tomar minha vitamina, tomar meu medicamento. Isso também pode ocupar o teu dia de uma forma muito agradável. Não é demagogia, não estou jogando conversa fora, estou falando de um cara que está dentro disso. E sei o que eu estou falando assim. Não sou um PhD, não sou médico, como os médicos que estão aqui, mas eu digo como um cara que vive a obesidade. Você tem como ser divertido isso, tem como ser legal. E o legal é que quando vira rotina, vocês nem percebem mais que estão fazendo. O mais comum de eu atender no consultório é o paciente que já tem um tempo em tratamento e ele fala assim para mim, doutora, abandonei a dieta, não estou mais fazendo dieta. Aí aí eu vou conversando e vou vendo e aparentemente está tudo normal, está cumprindo a dieta normalmente. E aí eu vou pesar, emagreceu. Eu falo, emagreceu, tá cumprindo a dieta. Mas, doutora, eu não me preocupo mais com o que eu vou comer. Eu falei, que ótimo, não era para se preocupar mesmo. Eu não queria te dar uma preocupação. Eu queria te apresentar uma solução. E parece que você compreendeu isso. Então, a dieta se tornou rotina, se tornou hábito. E ela deixa de ser, então, dieta. Ela perde aquela conotação pesada que a gente estava falando antes, né? Perde aquele peso do dieta, que sofrimento, que luta, que batalha. Tô na luta, tô naquela briga. Exatamente, ela se torna uma rotina, e como rotina, você nem percebe o que está fazendo, é que nem escovar os dentes. Eu já não penso mais em como vou escovar os dentes, porque eu faço isso desde criança, né? Então, eu não penso mais em como eu vou me alimentar bem, porque eu já me alimento bem há um tempo e isso já se tornou uma rotina. E esse é o ponto ideal que a gente quer que os pacientes cheguem, né, João? Acho que esse é o ponto que a gente fala assim, conseguimos. Aqui a gente atingiu a nossa meta, esse daí, entendeu o que é dieta, incorporou... Achatamos a curva. Adoro isso. Achatamos a curva. Tem uma pergunta, eu queria só comentar, né, o que a Liz comentou. Bom, parabéns, Liz, excelente. E a obesidade vem se mostrando como um dos grandes fatores de risco para a Covid, tá? E ela é a única comorbidade, né? A única doença associada que afeta mais jovens do que idosos, tem essa característica também. E então, assim, a obesidade é uma doença silenciosa, mas que agora está falando. Está falando o quê para a gente?
Está falando que ela é uma doença, está falando que ela está prejudicando a sua saúde, está dizendo o seguinte, fica a dica, depois que tudo passar, a gente vai ter uma vida nova, para todo mundo, econômica, de tempo, de família, e também de cuidar da saúde. Esse é o momento da gente refletir para poder cuidar da nossa saúde melhor. Então, eu acho que é fantástico que é a experiência dela e que bom que você está gostando. Verdade. Doutor João, até arrepiei com essa frase que o senhor disse aí agora. Do tipo, obesidade é uma doença silenciosa, mas que está falando. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo... Fiquei emocionado aqui também. Eu acho que é o momento em que a obesidade e outras doenças estão falando para a gente, né? Exato. O diabetes é um exemplo, a obesidade que a gente está discutindo. Então, eu acho que nunca a gente parou para olhar a importância, eu acho que nunca a gente teve essa oportunidade de olhar para a nossa saúde como a gente está olhando hoje, e prestar atenção, né? Tirar as lições do estresse, né? Quer dizer, as crises levam a gente a ficar muito angustiado, tudo, mas se você refletir, tirar lições positivas disso, isso lá para frente você vai ter um ganho muito grande. É um momento de tirar... Né, doutor? Se prevenir também, né, doutor? Porque é isso assim, muitas pessoas recorrem à bariátrica ou até mesmo um tratamento de emagrecimento ou um tratamento nutricional de uma alimentação balanceada. Quando cagado, o termo que eu sou desbocado, quando já está cagado. Olha agora, porque assim, eu quando operei, eu estava mega saudável. Eu era um cara de 150 quilos que eu estava pesando quando operei, perdi 65 quilos, emagreci 65, que quem perde acha, emagreci 65 quilos, e eu estava bem de glicose, bem de colesterol, estava bem de tudo, não tinha nada. Mas você está saudável para quê? Eu falei, porque a obesidade também, doutor, me corrija, é uma bomba relógio. Sim. Você dorme saudável, você acorda diabético, você acorda com colesterol lá em cima, você acorda ou não acorda, não é? Ou não acorda. Então, assim, é isso, assim, faça enquanto está numa boa, para que a gente, enquanto você está saudável, é a hora de fazer, é a hora de você fazer a tua dieta, a tua reeducação alimentar, de fazer teu tratamento contra a obesidade, é a hora de fazer, enquanto você está bem, porque tudo é mais difícil quando você não está saudável. Aproveitando aí, tem algumas perguntas, então, eu queria repassar essa daqui, provavelmente de uma futura mamãe, ela falando como reverter o ganho de peso durante a gravidez. Doutor João e Juliana podem me ajudar aí nessa resposta? Eu vou dizer o seguinte, não existe nenhum medicamento aprovado para uso concomitante na obesidade, tá? Existem muitas fake news em relação a isso, de ervas, de etc. Cuidado com isso. Até tem um vídeo meu, uma montagem de um vídeo meu falando de um medicamento que está rodando no Facebook, no Instagram. Gente, isso é mentira. Denuncie, tá? Porque a única maneira é denunciar. Senão a gente nunca tira esse vídeo do ar. Mas quando chega uma pessoa, uma paciente que está gestante, está ganhando peso, eu sempre recorro, mas eu recorro imediatamente a Juliana, para que a Juliana oriente essa paciente de como que ela pode fazer, como é que ela pode se alimentar para cuidar do bebê e dela ao mesmo tempo. O ideal é controlar o peso durante a gestação, né? Para justamente você não ter que correr atrás do prejuízo depois. Então, ela perguntou assim, o que faço para reverter o peso ganho na gestação? Principalmente é cuidar durante a gestação para não ganhar um peso excessivo. E tem todo um cálculo para isso, né? A gente vê quanto a paciente estava pesando antes de engravidar para poder calcular o quanto ela pode e deve ganhar durante a gestação. Então, o acompanhamento é fundamental mesmo, Agora, deixa eu complementar e fazer uma pergunta por mim mesmo, porque assim, eu já ouvi muitas mamães, futuras mamães aí, que estão grávidas e tal, e aí elas mantêm uma dieta, mas elas acabam ganhando peso. De fato, o ganho de peso é mesmo atrelado à alimentação ou a gestação, de fato, pode desenvolver um ganho maior por outros motivos metabólicos e etc. Só para a gente esclarecer, para essa mulher não ficar também se sentindo culpada, se não for o caso só da alimentação.
Ó, eu vou falar como futura mamãe, estou gestante, estou com 8 meses de gestação. Caraca, tá bem, doutora. Ninguém diz, doutora. Levanta aí, para ver a barriguinha. Botei um pretinho básico para disfarçar. Preto é mágico, eu sei, preto é mágico. Exatamente. E assim, é claro que a gente tem um planejamento alimentar, é claro que a gente vai calcular, vai equilibrar a alimentação para que ela ganhe peso, para que nós, né, gestantes, para que a gente ganhe um peso saudável, um peso planejado a cada semana, a cada mês. Mas existe um peso também da própria gestação, um deles é o de retenção de líquido, principalmente no final da gestação, a mulher tende a reter mais líquido, esse peso que ela ganha do próprio bebê faz com que ela tenha essa retenção maior, então isso pode acontecer. Podem acontecer problemas hormonais, que aí o Dr. João também pode falar, né, melhor depois, que também podem contribuir para ganho de peso na gestação. E existe uma característica genética. Eu tive uma paciente que ela, assim, é muito magrinha, sempre foi muito magrinha, e a luta dela era ganhar peso. Ela queria mesmo sempre ganhar peso. Tomava suplemento, fazia um monte de coisa tentando ganhar peso, mas não ganhava, era sempre muito magrinha. E nas 2 gestações dela, ela ganhou, assim, 20 e tantos quilos, 24 quilos, ficou enorme. E depois que teve a neném, ela naturalmente emagreceu tudo de novo e voltou a ser magrinha, lutando para ganhar peso. Parece que o corpo dela entendia assim, ela tem um biotipo magro. Na gestação, ela precisa nutrir outro ser. Que ódio dela. Eu preciso fazê-la ganhar peso nesse momento para garantir, né, um sustento nutricional, para garantir a saúde dessa criança. Depois ela volta a perder e volta a lutar contra a balança aí para ganhar. Mas, assim, existem essas características pessoais, né? Essa individualidade também, do quanto se ganha. Às vezes, uma gestação é totalmente diferente da outra. Então, existem componentes muito pessoais, individuais, e em cada gestação a gestante se, né, comporta de uma maneira diferente também. Isso pode acontecer. Mas acho que o Dr. João pode falar mais, assim, da questão hormonal, dessa questão de retenção, que é um peso que independe, muitas vezes, do que está comendo. Isso acontece, sim. A gestação é algo que a natureza brindou a mulher, né? Não sei se brindou ou castigou, mas em muitos momentos a maioria das mulheres adora ser mãe. Eu tenho até uma pontinha de inveja disso. Mas... Meu problema não é gordura, doutor. Eu acho que eu tenho problema de hormônio. Você vai resolver o problema agora. Mas o organismo se adapta totalmente. Então, o grande erro que eu vejo das mulheres é o seguinte: vou comer por 2. Quer dizer, pegou o beta-HCG positivo, já começa a comer por 2. Aquela celulinha que está lá não pesa gramas. Entendeu? Não tem que comer por 2. Deixa que seu organismo vai aumentar. Primeiro, o seu sono, né? As mulheres começam a dormir mais. Por quê? Porque está na hora de repousar. O organismo já faz isso naturalmente. E depois ele vai gradativamente aumentando um pouquinho a sua fome, mas ela também aumenta o seu gasto energético. Então, tudo para ter o equilíbrio. No final das contas, é importante que uma mulher ganhe entre 10 e 12 quilos na gestação. Por que essa paciente da Ju ganhou muito? Porque ela já era muito magra, o organismo teve que se adaptar e falar assim, olha, com esse peso não dá, minha filha. Eu vou dar um upgrade aqui em você, para você segurar essa gestação. Construiu um hospital de campanha dentro dela. Construiu exato. Para dar uma moral. Deixa o organismo te guiar. Eu acho que isso é muito importante. Ouça mais o seu organismo e menos as pessoas. Porque tem muita gente falando bobagem, principalmente de obesidade. E pega o paciente com obesidade, ele é muito frágil. Ele pega qualquer coisa que alguém fala para ele e faz. Para ver se funciona, porque ele está tão desesperado, é tanta gente falando mal dele, que ele vai tentar qualquer coisa. Então, ouça seu organismo. Exatamente. É importante a gente reforçar a nossa luta aqui contra as fake news, né, gente? Porque está cada vez mais... Eu acho que agora, dificilmente as pessoas não passaram a olhar para as fake news como um verdadeiro... o problema contra a saúde, né? O André Marques já também sofremos, por exemplo, coisa de remédios, assim, a verdadeira fórmula que emagreceu o Rassum e o André Marques. E as pessoas vendendo um remédio dizendo que eu e ele. A gente tentou processar, mas é isso, não sai do ar. Comigo também. Denunciar, é uma loucura.
E fake news se espalha muito mais rápido do que uma notícia verdadeira, e a gente está aqui para trazer informação de verdade, informação com responsabilidade, com estudo, com base científica também, e trazendo também para o nosso dia a dia. Agora, eu tenho algumas perguntas aqui em relação à alimentação, né? Muita gente tem dificuldade de cozinhar, Ju, né? Mudando um pouco de assunto, falando da alimentação nesse período da quarentena. Vocês, Ana Maria Braga... Não, brincadeira. Existe alguma dica, né, para fazer os pratos saudáveis, para deixar tudo assim meio que pronto, para não perder? Porque assim, eu, por exemplo, eu moro sozinho, então toda hora que eu for comer, eu preciso me dedicar 1 hora, 1 hora e meia para fazer, e às vezes bate aquela preguiça, ou você está ocupado e não tem tempo para isso. Qual que é a sua dica para se alimentar saudável nesse período e até mesmo para o resto da vida, né? A alimentação saudável não é só para esse momento. Planejamento, principalmente, Tom. Acho que essa é a palavra-chave. Você se planejar, se programar. Não precisa fazer comida todos os dias, né? A comida tem uma durabilidade, tanto na geladeira e principalmente no congelador. Tem como você preparar com alguma antecedência. Então, assim, uma comida depois de pronta na geladeira tem 48 horas de validade. Então, é só você planejar para preparar um pouquinho mais. Então, se você mora sozinho, você não vai fazer aquela quantidadezinha de arroz para 1, 2 refeições. Já faz para 4 refeições, 5, que você guarda na geladeira, vai durar 2 dias e você não precisa ficar fazendo toda hora. Congelando, você pode armazenar por 30 dias, alguns alimentos até mais. Então, assim, existem guias que estão disponíveis até na internet, em PDF, se você procurar no Google, guias da Anvisa, né, de um órgão responsável, enfim, que vai dar uma informação, né, bacana, que a gente pode confiar, ensinando técnicas de congelamento. E isso eu acho que é muito legal. Para quem não está muito habituado, para quem não cozinhava antes, está tendo que cozinhar agora, eu recomendo começar no básico. Não começa querendo fazer algo muito rebuscado, porque você pode se frustrar. Não, agora eu vou fazer, então, um risoto de limão siciliano, porque agora eu estou em casa, vou cozinhar. Não vai dar certo. Você vai, de repente, ficar frustrado com isso, falar, pô, realmente eu não sei, não nasci para isso, deixa, eu vou pedir pizza todo dia, vou comer hambúrguer todo dia, vou comer o que é fácil. Então, começa no básico, né? Começa no arrozinho, no feijão, no franguinho, numa salada, o que puder consumir cru é muito prático também. Comprar verduras e legumes, já higienizar tudo quando chegar. Secar, deixar secar e colocar na geladeira num pote bem fechadinho, aquilo ali consegue durar 1 semana. E aí você tem um complemento da alimentação de uma forma muito prática, né? Então, assim, é planejar para você se programar, para comprar, higienizar os alimentos e guardar da forma correta para que você consiga consumir vários dias, sem ter o trabalho de todo dia estar pensando no que eu vou fazer, como eu vou fazer, em que momento eu vou fazer, se vai atrapalhar, não vai atrapalhar o meu trabalho, enfim, para ficar mais fácil de inserir na rotina, né? Essa questão das folhas aí eu fiz e eu garanto que dá super certo, viu, gente? Pode fazer. Comida também. Eu aqui em casa, eu cozinho assim um dia, aí faço uma quantidade de arroz, porque é isso, é muito difícil fazer um bocadinho. Faz, isso. E se você tiver a possibilidade, eu acho que nem todo mundo tem, já distribui em porções, para que você descongele só aquela porção, porque eu acho que isso também é uma coisa que quem é portador da doença da obesidade tem. Comeu, fica aquilo na mesa, você vai pegando mais uma colherada. Eu tenho uma dica que é uma dica que funciona comigo. Eu como, eu levanto da mesa. Eu acabei de comer, eu levanto da mesa. Porque o hábito de ficar sentado na mesa te obriga a beliscar, te obriga não sei o quê. A mesma coisa, se você descongela uma quantidade muito grande de feijão que você fez, você vai ali dar mais uma colherada. Então, faça as porções já, se puder, né? Lógico, a gente sempre fala que se você tem a condição de ter vários potinhos para poder botar no seu freezer e tudo mais, tente fazer já a porção que você vai comer, porque, principalmente para quem mora sozinho, para quem está passando esse período de quarentena sozinho, é mais fácil se você tiver com a comida já separadinha, você já tira, já bota, você come, ou tente levar sua comida para o seu trabalho. Sempre que eu posso, eu faço isso, eu pego a comida da minha casa e levo, porque isso é uma outra queixa que a gente escuta muito. Tá mais fácil comer bem agora, porque a gente está em casa. Porque na rua, né, aquele corre-corre do dia a dia, se você se programa, tem como uma barrinha de cereal, uma fruta, ou a tua marmitinha que você leva, que você sempre tem um lugar que tem um micro-ondas, que tem um lugarzinho para você deixar guardado. O próprio refratário que você leva, às vezes, mantém a comida.
Então, tem como fazer, assim, é mais simples do que se pensa. E se não tiver muitos potinhos para congelar em porções, ou se não tiver muito espaço no congelador, é não levar à mesa tudo. É servir o prato na cozinha, esquenta, guarda o resto na geladeira e depois você vai para a mesa com o seu prato. Acabou, não está ali disponível para você ficar repetindo, né? Também só fica aquele bica-bica que é um horror. Exatamente. Isso aí, ó. A gente está chegando na reta final do nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta para o doutor João Salles e sobre medicação, doutor. Nesse período, iniciar um tratamento com medicação ou para quem já estava tomando, continua, a gente viu algumas fake news, inclusive, falando sobre medicamento. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente para a gente sobre esse assunto. Primeiro, nenhum medicamento para obesidade diminui imunidade, tá? Nem para obesidade, nem para diabetes, nem para hipertensão, nem para nada. O medicamento não diminui imunidade, tá? Então, acho que é o primeiro conceito que a gente tem que tirar disso, viu, Tom? Sim. O segundo conceito é assim, tá usando medicamento para obesidade? Continue, não pare, tá? A obesidade é uma doença tão grave quanto as outras, continue. Quer começar um tratamento? Telemedicina. Não tem nenhum problema. A telemedicina está aí para isso, tá? Ela foi aprovada no Brasil, finalmente ela foi aprovada no Brasil, tá? Nos Estados Unidos é desde 95, no Brasil foi aprovado agora. A gente pode fazer telemedicina, pode prescrever por telemedicina, então tem assinatura digital, tudo isso. Conversa com o seu médico. Você está atendendo por telemedicina? Tô, ótimo. Vem, a gente faz uma consulta por vídeo e começa o tratamento. Não tem nenhum problema. Eu já comecei vários tratamentos durante essa pandemia com meus pacientes que tinham parado ou pacientes novos e eles estão indo muito bem. É isso, gente. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Eu quero agradecer a Juliana Saldanha pelas informações, nutricionista, futura mamãe aí. Já é mamãe, né? Já está com o bebê na barriga, já é mamãe. Isso aí. Doutor João Salles, obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas informações. Leandro Hassum, meu parceiro. Atrapalhado, falando um monte de besteira. Imagina, você sempre muito pontual, falando sobre os assuntos pertinentes aí. Acho que a sua história é um exemplo para muita gente, e, sem dúvida nenhuma, isso acolhe muita gente que está nos acompanhando, né? Eu acredito que a gente conseguiu, de uma forma leve, objetiva e clara, levar a informação para as pessoas, que é um desafio também, não é qualquer pessoa que consegue transformar uma linguagem médica numa linguagem popular. Eu acho que a gente conseguiu aqui, nesse bate-papo, nós quatro, mais o pessoal que está acompanhando a live. Então, eu quero que a Juliana deixe as suas considerações finais, agradecendo desde já a sua participação, e foi uma delícia o nosso bate-papo, Ju. Obrigada, Tom. Eu que super agradeço, é um prazer enorme estar ao lado do Dr. João. A gente costuma estar junto em alguns eventos, né, João? É sempre muito bom estar ao seu lado. Obrigada. Com você, Tom, com o Leandro que trouxe popularidade para essa live aqui na minha família, no meu grupo de amigos. As pessoas vieram mais ver você do que a mim mesma, confesso. Os meus amigos querem mais ver vocês também, tá tudo certo. Mas agradecer essa oportunidade. Eu acho que é um papo super legal e importante nesse momento. Importante, a gente falou de fake news, a gente falou de obesidade. Lembrar que a obesidade é uma doença crônica e, como qualquer doença crônica, tem que ter um tratamento crônico também. Não existe acabou, emagreceu, acabou o problema, acabou a doença, nunca mais precisa pensar nisso. Precisa pensar nisso para sempre. E para não ouvir as fake news é buscar informação de qualidade, né? Eu acho que foi o que a gente tentou trazer aqui hoje, e existem muitos outros programas e propostas e profissionais dispostos a trazer informação de qualidade. E aí, queria só concluir parafraseando, né, copiando aí o Stephen Hawking, que ele dizia que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. É você achar que sabe, é você achar que conhece, achar que está por dentro e estar com uma informação errada. Então, assim, muita atenção às fake news, realmente, cuidado com isso, porque isso pode prejudicar muito, não só o tratamento da obesidade, a imunidade, mas, assim, a saúde de uma maneira geral, física e mental. Então, ter cuidado e buscar informação de qualidade é sempre super bem recomendado, tá bom? Obrigada mais uma vez.
Obrigado, Ju. Agora o doutor João Salles, obrigado aí. Aquela frase vai ficar na nossa cabeça com certeza, né? A obesidade é uma doença silenciosa, mas que está falando. Exato. Bom, obrigado, Tom, obrigado, Leandro, obrigado, Ju, pela companhia, é um prazer, gostei muito de participar. E, bom, o que eu queria dizer é o seguinte, muitos pacientes chegam para mim, às vezes, na primeira consulta e falam, mas quanto tempo vai durar esse tratamento? Eu falei, não sei. E falo não sei porque realmente eu não sei, porque vai depender de muita coisa. Mas eu uso um exemplo, que é a rodinha da bicicleta que você põe para o seu filho aprender a andar de bicicleta. Você põe a rodinha da bicicleta e tira no dia seguinte? Ou você só tira quando ele aprendeu realmente a andar de bicicleta? Porque senão ele cai. É a mesma coisa no tratamento da obesidade. O auxílio do profissional de saúde, do médico, da psicóloga, que no primeiro momento eu esqueci, agora falei da psicóloga, da nutricionista, do educador físico, é você que vai determinar. Se você conseguir andar sozinho, você não precisa ficar com remédio, você não precisa mais ouvir as orientações da nutricionista, da psicóloga, do educador físico. Você está sozinho nessa. Então, pensa na bicicleta, vê se é o momento de tirar as rodinhas ou não, para que você não caia e continue sempre andando para frente. Obrigado, doutor João. Juliana, doutor João, sábias palavras. Agora, Leandro Hassum, meu companheiro, obrigado aí. Eu quero te agradecer, querido. Obrigado a Novo Norte, obrigado a Bezos, obrigado ao Saúde Não Se Pesa, por ter tido a oportunidade de estar nesses encontros que a gente teve aqui. Foram 3 encontros deliciosos, que eu pude falar um pouco da minha história e aprender muito, muito, muito com esses profissionais maravilhosos que vocês proporcionaram para a gente aqui nesses encontros. Obrigado. Tá aí, ó. Antes da gente terminar de vez, eu quero compartilhar com o pessoal de casa. Eu vou colocar aqui, ó. Por favor, quem... Opa, peraí que eu tenho que mudar de tela. Como um nudes, Tom, que é isso? Mentira. Não foi. Esse pode passar. Peraí, esse aqui. Vamos lá. Ó, quem puder participar dessa pesquisa é responder 3 perguntinhas rápidas, objetivas, só colocar o celular aqui no QR Code e responder, com certeza vai ajudar a Novo Nordisk a desenvolver mais projetos como esse daí, melhorar esse trabalho de comunicação para poder ajudar aí a levar informação de qualidade para as pessoas, como foi esse webinário, né? O webinário de bate-papos ao vivo para falar sobre a obesidade. Então, estou deixando aí o QR Code, quem puder colocar o celular pertinho aí e responder essas perguntas, a gente agradece muito, com certeza você vai ajudar a Novo Nordisk e vai ajudar outras pessoas mais, porque a ideia é aprimorar cada vez mais o trabalho. Agradeço desde já a Novo Nordisk por confiar aí na minha moderação, no meu trabalho, né? Como jornalista também. Quero agradecer a Juliana, o João Salles, o Leandro Hassum pela parceria e por ter desenvolvido um bate-papo, eu acho, tão esclarecedor e, ao mesmo tempo, acolhedor, que é isso que a gente está precisando, acolher as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão precisando de informação. E o nosso lema aqui, além de levar informação sobre a obesidade nesse período, também na luta contra a fake news, né? Que é tão importante, a gente bate nessa tecla para buscar informação sobre Covid. Eu estou dizendo isso em todos os bate-papos. Se você tiver alguma dúvida, entre no site do Ministério da Saúde, ali tem todas as informações corretas e você não vai ser enganado. Alguém falou, eu não lembro agora, eu acho que a Juliana, que ela falou sobre a ilusão de achar que conhece, né? E a fake news tem um negócio muito curioso, que é assim, a pessoa vê a notícia que é uma fake e alguém fala, mas é um fake news. Eu vi um meme disso. E a pessoa, não, mas ela está dizendo exatamente o que eu estou pensando. Então, mas informação de verdade nem sempre... A informação correta nem sempre é o que a gente pensa e o que a gente quer. E a gente tem que ter o pezinho no chão. Gente, mais uma vez, obrigado aí pelo bate-papo. A gente se vê numa próxima. Obrigado, viu? Até mais, gente. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até agora, viu?
Beijo para vocês, gente. Tchau, doutor. Tchau, Ju. Tchau, Tom. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Prazer.